queridos amigos da Casa do Família, da Casa do Caminho, querida família, boa tarde a todos, né? Nós já sentimos essa receptividade tão amorosa da espiritualidade, quando nós adentramos essa casa, e cada um de nós vem em busca daquele alimento que não perece, que é o alimento para a alma, para o espírito. E o quanto nós necessitamos, não nos dias atuais, nós sempre necessitamos na nossa jornada desse alimento espiritual, vendo tantas intempéries, tantas coisas acontecendo, assistindo no noticiário, nós nos surpreendemos. Quantas vezes elevamos os olhos aos céus e perguntamos, por que Deus? E nós estamos aqui bebendo desse alimento da alma, que a doutrina espírita nos dá o conforto, a consolação, as explicações, nos dá esse alimento de que tanto necessitamos para a nossa alma, para que nós não esmoreçamos, que continuemos a caminhar firmes, confiantes, sabendo dessa lei de amor de Deus, que nada acontece sem a sua permissão. E nada, além da sua permissão, acontece sem o seu amor, porque a lei de Deus é amor. E cada um de nós tem uma necessidade diferenciada para o nosso crescimento. E muitas vezes, irmãos nossos, em dificuldades que temos visto passando do outro lado do mundo, no nosso continente mesmo, ao sul, nós sabemos da necessidade do espírito de crescimento, a necessidade de passar. Não que nós vamos cruzar os braços, nós vamos ajudar sim, mas ajudar nos fortificando, crendo em Deus. E para isso que nós aqui estamos, para buscar essa força, a força da fé, da confiança, a força daquele caminhar reto, embora o olhar ao lado nós vejamos muitas vezes tristeza aos nossos olhos, mas comprometimentos e exemplos que necessitam ser seguidos diante de Deus. Então, confiantes que estamos na espiritualidade amiga, nos mentores dessa casa, nós vamos cerrando suavemente os nossos olhos, agradecendo a Deus nosso Pai, pela importância da tarde de hoje, por esses momentos de estudo, de aprendizado, em que estreitamos os nossos laços com a espiritualidade, que tanto necessitamos dessa companhia amorosa, do consolo que a doutrina espírita nos favorece. E assim, nós vamos agradecendo a Jesus, que é em nome dele que nós nos reunimos na tarde de hoje. Agradecendo aos mentores da casa, esses bons espíritos amigos, que tanto fazem por nós, por nossos familiares, pelos assistidos da casa. Agradecendo aos nossos anjos de guarda, que nos dão essa força e a sustentação de que necessitamos. E assim, vamos nos colocando à disposição da espiritualidade para recebermos o que viemos em busca, aprendermos um pouquinho mais e sairmos melhores do que chegamos, mais fortalecidos na fé, mais confiantes em Deus. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos dando início à reunião da tarde. Hoje a palestra vai ser feita pelo José Roberto e o tema é insegurança. Queridos companheiros, irmãos de Jesus, que a paz do Divino Amigo esteja com todos nós. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante e atual, que é do livro As Dores da Alma, que foi escrito pelo espírito de Hamed, através da mediunidade de Francisco do Espírito Santo. Quando nós falamos em segurança, nós estamos falando num tema extremamente em evidência nos dias de hoje. Nós falamos da insegurança, por exemplo, no lar, nos nossos relacionamentos,
no relacionamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos parentes, com os nossos filhos. Nós falamos na insegurança sobre o futuro dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, o comportamento que eles terão, que futuro eles terão. Quando nós nos focamos na nossa vida profissional, no nosso trabalho, nós também vamos ver ali que o tema insegurança é um tema bastante em evidência. Nós temos insegurança com relação ao emprego. A segurança do nosso emprego, o que será o dia de amanhã? Nós temos insegurança com a nossa carreira, nós temos a insegurança com a estabilidade que nós temos no nosso trabalho. Tudo isso é fruto da nossa própria imperfeição, do nosso próprio comportamento. Quando nós olhamos o nosso país, por exemplo, nós vamos ver a questão da estabilidade do país, da conduta dos governantes. Isso nos traz muita insegurança. O que será o dia de amanhã? O que vai acontecer o dia de amanhã? Olhando pelo mundo, a nossa companheira Leda acabou de falar sobre os acontecimentos recentes, todas as modificações climáticas, esses acidentes ecológicos que estão acontecendo no mundo, terremotos, maremotos, enfim, isso nos traz uma insegurança, porque aonde nós estamos, nós começamos a pensar, poxa vida, será que eu estou seguro aqui? Será que eu estou seguro naquilo que nós estamos fazendo? Mas não é um tema só do dia de hoje. Hoje, com a comunicação, com a informática, nós temos, assim, as notícias de uma maneira em tempo real. Tudo que acontece na outra extremidade do mundo, nós estamos sabendo agora, nesse momento. Através da televisão, através da internet, da radiocomunicação e assim por diante. Mas a insegurança é um tema que já vem desde a criação do nosso planeta. Se nós olharmos na era paleolítica, que era o homem primitivo, onde nós estivemos encarnados possivelmente, ou talvez viemos de outras orbes com a mesma vibração desse nosso planeta, né, com a psicosfera igual do nosso planeta, mas possivelmente nós estivemos encarnados como espíritos primitivos em algum lugar. E na era paleolítica, que era a época das cavernas, por que o homem se abrigava nas cavernas? Porque ele não tinha segurança. Principalmente à noite, ele não tinha segurança de sair, porque tinha os animais que podiam atacá-lo, tinha os inimigos, então ele se escondia dentro da caverna. O próprio relacionamento entre eles era um relacionamento inseguro, porque a falta de comunicação, ainda nos primórdios, como espíritos habitando seres nominais, não existia ainda o desenvolvimento da razão na sua plenitude. Então, havia o livre-arbítrio, mas não havia razão na sua plenitude. Então, nós estávamos ali simplesmente acuados. E nós não estávamos seguros. Se andarmos um pouquinho mais, na era neolítica, quando já foi descoberto o fogo, o metal, aí sim o homem começou a se agrupar em sociedades, mas ainda existia aquela insegurança enorme entre as vilas, entre os vilarejos, aqueles agrupamentos que existiam. Então o homem era obrigado a se defender. O homem era obrigado a ter como sua proteção uma arma, já não mais a pedra e o pau como na era paleolítica, mas já tinha uma arma, que era um instrumento de metal, e assim por diante. Já conhecia o fogo e assim por diante. Ainda passando pela história, nós vemos a conquista, ainda avançando, a conquista de um povo pelo outro. Normalmente, quando nós falamos, por exemplo, quando nós estamos citando a entrada do povo eleito em Canaã, não foi uma entrada tranquila, foi através de uma entrada violenta. Foi entrada violenta. Eles tinham insegurança, não tinham a devida segurança que estariam ali, poderiam habitar aquele lugar. E aqueles que ali estavam também estavam inseguros, porque estavam sendo atacados. Então a história toda mostra isso. Se nós olharmos para o Velho Testamento, a própria história que inicia as raízes no judaísmo, vem para o cristianismo, nós vamos ver que a insegurança está sempre presente. Onde há fome, a guerra, há misérias,
o despotismo das autoridades, dos reis, né, dos ditadores e assim por diante. Então, sempre existiu essa questão da insegurança. Agora nós podemos fazer uma pergunta. Poxa vida, será que é um tema mais atual do que um tema do passado? Não, proporcionalmente as coisas são iguais. Porque se nós compararmos a população no globo, a população conhecida do globo terrestre, no ano 1 da era cristã, nós vamos ver que o globo era estimada a população de 200 milhões de habitantes. Estimado por quê? Porque o único recenseamento real que se podia contabilizar era aquele recenseamento que está no livro, os Números, que compõem a Torá, né? O quarto livro do Pentateuco, da Torá. Porque ali é um livro de recenseamento, é um livro de números, é um livro de contagem. Então, esses 200 milhões do ano 1 era um número mais ou menos aproximado, ainda contando o fato de que o Novo Mundo não era conhecido. Não se conhecia as Américas, não se conhecia outro mundo, a não ser aquele existente. Não se tinha ideia de que se poderia atravessar o oceano, não se tinha nenhuma ideia de que a Terra era redonda. Não se tinha nenhuma ideia. Então, tudo que se contava era por ali. Era o que é hoje o Oriente, a Europa e a Ásia, pedaço conhecido da Ásia. Então, era 200 milhões. Mas vamos dizer que era realmente 200 milhões de habitantes. Hoje, nós temos uma estimativa de 6 bilhões e 300 milhões de habitantes. Espera-se para o ano 2011 que se alcance os 7 bilhões de habitantes. Aí cabe uma explicação. Né? Cabe uma explicação. Vai dizer, poxa vida, espera um pouco. Se naquela oportunidade, nos primórdios, existiam tão poucos habitantes, então existiam tão poucos espíritos encarnados. Como é que tem tantos espíritos encarnados agora? E tantos espíritos na psicosfera ainda aguardando essa oportunidade? Ora, se nós entendermos que esse universo é imensurável aos nossos olhos, é mensurável aos olhos do Criador, com toda certeza. Se é que nós vamos dizer que o Criador tem olhos, né? Pode ter visão. Mas é imensurável. Nós temos hoje 200 bilhões de galáxias iguais à nossa. Semelhantes à nossa. Galáxias de segunda grandeza. Nós temos outro tanto de galáxias de primeira grandeza. Então, todo esse universo é uma criação divina e a sua criação ali habita, com toda certeza, como os espíritos também. Por isso que no início eu coloquei que não sei se nós tivermos no mundo primitivo aqui nesse planeta ou em outro planeta, mas em algum lugar nós estivemos e nós estamos aqui atraídos pelo magnetismo existente ou pela afinidade vibratória que temos com relação a essa orbe. E aqui nós estamos num planeta de provas e expiações, procurando fazer com que eles se transformem num planeta de regeneração, que está se transformando, embora não pareça. Se nós vamos ainda olhar nos próprios evangelhos canônicos, nós vamos ver que no evangelho de Lucas, no capítulo 10, existe ali, nesta parábola que Jesus fala do bom samaritano, ele menciona a insegurança. Por quê? Porque qual é a história do bom samaritano? É que uma pessoa descendo de Jericó para Jerusalém foi atacado por salteadores. E esses lhes despojaram das vestes, do dinheiro, dos bens e lhe surraram quase à morte. Veja só a questão da insegurança, né? E aí então Jesus transforma essa lição numa lição de amor. Diz que por ali passou um sacerdote e não deu a mínima importância. Passou um levítico, que era aquele que cuidava das leis, né? Também não deu importância. E um samaritano, então, socorreu aquela criatura, levando consigo, levando a um estaleiro, deixando
atendendo às suas dificuldades, às suas feridas, deixando inclusive uma quantia de dinheiro para que ele fosse atendido. Então Jesus transforma, né, nessa lição de insegurança numa lição de amor, de caridade. É aquilo que nós devemos fazer nos dias de hoje, com toda certeza. Né? No aspecto pessoal, nós podemos definir segurança como certeza, firmeza, convicção. Tudo aquilo que nós temos firmeza é uma segurança. Né? É aquilo que nós devemos desenvolver. Desenvolver a segurança. E a insegurança leva o sufixo in, que é negativo. Né? Tudo que é o contrário. A psicologia define que a insegurança é um estado psicológico ao extremo que pode conduzir a uma patologia. Por quê? Porque aquela pessoa que é insegura ao extremo e cultiva a sua insegurança, ela transforma aquilo numa doença. Aí ela tem todas as formas de neuroses com relação ao mundo que habita. E com relação, possivelmente, ao mundo que poderá habitar quando desencarnado, se acreditar na perenidade da alma ou do espírito. As formas mais comuns que nós temos de insegurança, em primeiro lugar, é de amar. Nós às vezes, não temos segurança para amar. Nós temos o receio de amar. O receio de estar fazendo algo de não ser correspondido. O receio de fazer alguma coisa que possivelmente nós vamos nos dar mal. Então, nós nos fechamos. E como Jesus mesmo nos ensina, o amor é que nos eleva. O amor é que vai nos colocar numa situação melhor como almas encarnadas e também na espiritualidade, quando aqui deixarmos esse nosso corpo terreno. Nós temos o receio, a insegurança de cometer erros. Né? Nós temos o medo de arriscar. Às vezes nós estamos inseguros, ficamos, como se diz, em cima do muro. Nós não queremos arriscar. E as coisas se parecem tão claras. E nós temos aquela defesa. Nós nos fechamos numa concha. No livro dos Espíritos, na Lei do Trabalho, os Espíritos esclarecem a Kardec que até os animais correm riscos. Ora, é claro que eles correm riscos. Se eles não corressem risco, eles não se alimentariam. Eles não formariam grupos. O próprio animal, o próprio cachorro que anda pelas ruas, ele corre riscos, ele precisa buscar comida. Ele tem que se defender de alguma maneira. Ele corre risco de estar ali exposto à intempérie, ele corre risco de toda sorte. Então os espíritos esclarecem, até os animais correm riscos e se sujeitam a isso. Então por que um ser hominal que é dotado da razão e da inteligência não pode fazê-lo? Nós temos a insegurança da solidão. Quando nós ficamos querendo ficar só, né? Nós temos medo. Será que vamos ficar só? Será que vamos ficar isolados? Então nós extrapolamos o nosso sentimento de relacionamento, quando não deve ser exagerado. Nós temos que fazer aquilo na medida certa. A insegurança de assumir compromissos. Né? Aquela pessoa que vai construir uma vida com alguém, mas fica protelando, não sabe, poxa vida, e agora eu vou assumir risco, vou construir uma família, eu tenho que sustentar uma família, pode ter filhos, vai ter casa, etc. Aquela insegurança, isso é um exemplo, mas em todos os sentidos. Quando nós vamos assumir um compromisso, às vezes nós somos inseguros. Aí nós vamos, poxa vida, vamos perguntar, vamos vamos ler cartas, jogar búzios para ver se... Quando nós devemos decidir, devemos estar seguros para fazer aquilo. Ninguém vai falar o que nós devemos fazer. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que arriscar para conseguir alguma coisa. Né? Receio de dizer não. Nós temos uma insegurança danada para falar não, às vezes. A pessoa fala alguma coisa, nós ficamos cortando volta, ficamos enrolando, né? Ficamos vai e volta e não fala não. Quando às vezes é necessário dizer não. Quando se sente o desejo de dizer não, porque aquilo não nos convém, mesmo que nós não estejamos certos, vamos refletir depois. Ora, voltamos atrás. Nada é escrito em pedra, não foi nada gravado numa pedra que não pode ser depois desfeito. Mas nós não queremos falar não.
Nós temos esse receio. Alguém vem falar alguma coisa para a gente fala, às vezes fala assim, depois fala, poxa vida, por que foi falar isso, né? Eu não devia ter feito isso, né? O camarada vem vender alguma coisa para a gente que não interessa, né? A gente pega aquilo na mão, oh, que beleza, enciclopédia contábil, coisa que não vai escrever nunca mais na vida, tá tudo na internet, né? O cara vender, fala, tá bom, vou comprar, vem uma panela que não vale nada, né? Ah, vamos comprar, né? Compra para não falar não. Devemos falar não, sim. Se nós temos convicção, segurança de que aquilo não nos serve, não, ponto final e acabou. Joana de Ângeles, ela coloca no seu livro Momentos de Felicidade o seguinte: o homem é as suas memórias, o somatório das experiências que se lhe armazenam no inconsciente, estabelecendo as linhas do seu comportamento moral, social e educacional. Essas memórias constituem-lhe o que lhe convém e o que não lhe é lícito realizar. Então, tudo isso que nós estamos fazendo, nós trazemos isso gravados no nosso perispírito. São os valores comportamentais que nós somos adquiridos, como a própria Joana de Ângeles esclarece, são os arquétipos, né? A gente fala arquétipos, o que esse camarada está falando, né? São aqueles valores, são aqueles costumes, aqueles hábitos que nós estamos adquirindo nas nossas encarnações. Desde a primeira encarnação no ser nominal, ou desde a formação, nós como ser inteligente, estagiando nos reinos diversos, aí nós estamos criando esses valores. Esses valores vêm conosco. E esses medos, essa insegurança, todas essas coisas, é aquilo que está gravado, como fala o André Luiz, na nossa zona de remorso. Nós temos um disco rígido, né? Vamos nos comparar aí a um computador, nós temos um disco rígido. Isso está gravado lá. E se nós não passarmos lá, se nós não descarregarmos esse disco rígido, né, passarmos lá o antivírus necessário do amor, da fraternidade e do perdão, nós não vamos nunca nos livrar desse hábito da insegurança, desse hábito do nosso proceder. A insegurança, ela é um parente muito próximo do medo. Muito próximo, né? Quase um primo irmão, uma coisa assim, né? É o mesmo DNA, tem o mesmo sangue, né? O tipo sanguíneo, talvez, né? E o medo é a principal causa da aflição. Quando nós temos medo, nós ficamos aflitos, né? Nós vamos ficar aflitos com alguma coisa. E o medo é uma coisa que desfigura a realidade, entorpece. O medo, ele nos faz esquecer da realidade, né? Ele agiganta aquelas insignificâncias, avoluma, né? Ou seja, quando vê uma formiguinha, vê aquele monstro em cima de nós, né? Aquele tremendo dragão, né? É uma formiga, esse é o medo, né? Ele produz fantasmas na nossa mente, né? Suspeita, que nunca vão acontecer, esse é o medo. Então, nós ficamos, quando nós estamos inseguros e passamos dessa fase da insegurança para o medo, é assim que nós nos sentimos. Nós sentimos dessa forma. E o que diz a psicologia sobre a aflição, medo, aflição, né? Porque o medo, quem está com medo, ele está aflito, né? Então a psicologia diz o seguinte, que trata-se de uma ansiedade respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos, e por vezes nem chegam a surgir. Ou seja, é uma ansiedade que nós temos, claro, nós temos que respeitar. Por que diz que é respeitável? Porque cada um é uma individualidade. Eu não posso interferir nos sentimentos de alguém, porque sentimento é uma coisa própria. De onde vem o sentimento? Vem do espírito. Sentimento não vem como, né, de uma forma figurada, vem do coração, mas vem do espírito. O sentimento vem do espírito, vem da alma, que a alma é o espírito encarnado, né? Vamos definir bem, né? Então, ninguém pode interferir. Então, vai mentalizar coisas infelizes, aquele sentimento, poxa vida, ai meu Deus, eu vou pegar um metrô agora, se eu vou chegar na cidade, se chover, tiver alagamento, e se tiver alagamento, já vai construindo todo aquele drama, né? Aquele palco, vai desenrolar aquele teatro todo lá, e vai chegar lá, não vai chover, não vai acontecer nada, você vai fazer o que tem que fazer, volta para casa. Aí, graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas você teve todo aquele desgaste, né? E o que diz o Espiritismo? O Espiritismo diz que
é o reflexo intangível do mal forjado pela criatura que o experimenta, no passado ou na presente encarnação. Então, mal forjado no passado ou na presente encarnação. Então, como nós temos essa imperfeição latente, por que é latente? Porque nas encarnações passadas nós experimentamos, desde a era neolítica, paleolítica, na época bíblica, enfim, por onde nós passamos, ou de outros orbes que nós vemos que nós passamos, nós vamos acumulando essas experiências. Então, nesse momento ela se aflora e nós extravasamos dessa maneira. Isso é muito explicável por uma coisa simples. Existe um tal de Isaac Newton, né? Que vocês conhecem, né? Ele fez algumas coisas, um físico, né? E 10 anos antes de Kardec, editar o Livro dos Espíritos, ou seja, aquele livro que fez 500 perguntas àqueles diversos médiuns, diversos espíritos, né? Que estavam lá as irmãs Jafé, estava o Monsieur Dufour, a irmã Dufour, todos aqueles médiuns, né, que Kardec se utilizou, 500 perguntas. Depois ele passou para 1017 perguntas. Ele foi desdobrando. Então, mas 10 anos antes, um tal de Isaac Newton diz o seguinte: diz que todo corpo em estado de repouso, né, sem que exista uma força aplicada a ele, não se move. Esse é o primeiro enunciado de Newton. O segundo, ele diz o seguinte: aquele corpo em estado de repouso, desde que é aplicada uma força, ele se move proporcional à força que lhe é aplicada. Então, aí já diz o seguinte, já vamos falar do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos falam da lei do trabalho, né? Por que o trabalho é imposto ao homem, por que nós temos as nossas mazelas terrenas, tudo aquilo que nós é imposto como prova, é para nos movimentar. E essa prova da insegurança é para nos movimentar. Fala, caramba, nós temos que nos movimentar. E aí vem o terceiro enunciado dessa mesma lei de Newton, que diz o seguinte: que toda ação tem uma reação contrária de igual valor. É a lei da causa e efeito. 10 anos depois, o Espírito falou para Kardec uma coisa dessa, imagina só. Então nós precisamos ter Kardec para poder entender aquilo que Newton já tinha falado na lei da física. Né? Então Kardec explica, os Espíritos explicam de uma maneira muito clara para Kardec. Kardec diz o seguinte, que se um dia a ciência estiver certa, entre a ciência e o Espiritismo, deixa o que o Espiritismo fala, fica com a ciência. Mas olha aqui, a ciência falou antes, o Espiritismo falou depois. Né? Veio provar aquilo que a ciência já havia lhe dito. Né? E quais são as formas mais comuns de demonstração de insegurança? Né? Primeira forma, muito comum, é o apego. Nós temos uma forma, é o apego quando se apega a bens. Por que se apega a bens? Ah, não, eu vou me apegar, isso dá uma mesa velha, miserável, você não quer jogar fora, né? Aquela roupa lá, que podia servir para alguém, meu Deus do céu, mas você está lá guardando aquilo para quê, né? Um monte de sapato em casa, né, que podia dar para alguém. Pode dar para alguém, alguém serve aqueles sapatos, aquela roupa, alguém vai servir. Fica lá, aqueles enlatados lá no empório, lá, vencendo a validade. É o apego, né? Aquela maneira de falar, poxa vida, eu que me apegar a casa, eu não vendo essa casa porque foi meu pai que me deixou, a casa está caindo do telhado, né? Não vale mais nada, vende esse negócio aí, né? Aproveita. Nossa passagem é curta nesse planeta aqui. Depois nossos filhos são espíritos distintos, eles vão ter a oportunidade de fazer aquilo que eles precisam. Deixa. Apego às pessoas. Então nós usamos as pessoas como nossa propriedade, né? Ficamos nos apegando à insegurança. A insegurança. Ah, eu não sei, eu não largo minha mãe de jeito nenhum, não largo meu pai, não largo um amigo, não sei o que. Sabe, ficar tolhendo a liberdade das outras pessoas por uma mera insegurança. Mera insegurança. Apego às ideias. Né? Às vezes você já pega uma ideia fixa, né, de uma coisa, você não dá o braço a torcer, mas porque você está inseguro, se você cede, meu Deus do céu. Aí alguém vai provar que você está errado. Aí não pode, né? A insensibilidade. Pessoas que não compartilham sentimentos. Aquelas pessoas fechadas, né? É uma pessoa insegura. Não compartilha sentimentos.
Tá louco, alguém me ver chorar aqui, o que vão pensar de mim, né? Não, tá emocionado, chora, caramba, né? Italiano chora por qualquer coisa, chora, ri, então não tem problema, né? Com a gente não tem esse problema não. Então, ainda bem que não tem esse problema, né? Quando vê uma ópera, aí começa a chorar, vê um filme, enfim, vê tudo, vê nascer um cachorrinho, se emociona e chora, né? Coisa assim, né? Maravilhoso. Não desenvolve amor. Se não compartilha sentimento, não pode desenvolver amor. Como é que vai desenvolver o amor? Com ele mesmo? É claro que ele tem que se amar, porque é necessário que se ama, tem que compartilhar aquilo lá, tem que desenvolver um amor ao próximo, amor à criação de Deus, amor à natureza, tem que desenvolver um amor. Outra forma é a agressividade. A pessoa que se defende antes de qualquer coisa, né? Como é que é? A melhor defesa é o ataque, né? Antes de alguém falar qualquer coisa, vai lá. Aliás, existe sei que a hora está passando, é interessante do fato de que, por que as pessoas se dão as mãos, se dão a mão, né? Porque isso vem, são costumes da velha Gália, costumes saxônicos. Na Inglaterra, quando tinha aquelas disputas, aquelas liçadas a cavalo, então a mão é esquerda por causa disso, né? Porque se andava com o cavalo, tinha aquela divisão, tinha a lança na mão direita, né? Você punha aqui, então até espetar o outro lá, né? Então, o costume ficou sendo a mão esquerda. Por isso que quando alguém se encontrava, o que fazia? Estendia a mão direita para o outro, para segurar a mão do outro, na certeza de que o outro não ia fazer nada para ele, né? Então, falar, camarada da mão, que educado. Não, esse é um hábito que não é tão... Hoje é educado, mas vem de uma origem não muito educada. Tem que apertar a mão do outro ali do lado, porque se fosse do lado direito, mão direita, tem que dar a mão esquerda, né? Então, como a mão era esquerda, tem que dar a mão direita, né? Então, defende-se previamente. As pessoas que não respeitam pessoas nem lugares, né? Não respeita coisa nenhuma. Tem gente que vai no restaurante e já começa reclamando do garçom para mostrar, né, que ele é inseguro, ele precisa demonstrar que ele está lá, que ele é o rei da mesa, né? Então, olha, derrubou aqui alguma coisinha. Está demorando. Comida fria, tudo. É uma insegurança. Não respeita as pessoas. Não vai no banco, por exemplo, já chega no caixa, coitado do caixa está trabalhando lá, sobrecarregado, não sei quantas horas, aquela fila aqui, né, enorme. Aí você está na fila, né, você é inseguro, chega lá e pimba para o coitado do caixa. Ele já está lá, desgastado, né, já tá humilhado por aquele trabalho estressante, né, ainda vai lá em cima dele, né. Então, é um comportamento totalmente inadequado. O inseguro também, uma demonstração, é cobrar atitudes alheias. Em vez de se cobrar a si mesmo, né, como diz Jesus, antes de reparar no argueiro do olho do teu próximo, tira a trave do seu. Tira a trave do seu primeiro. Vê se você não é assim, né? Então não tem que cobrar nada. Mas se eu fosse assim, viu o que fulano fez? Se fosse eu, faria totalmente diferente, né? Como se fosse a pessoa, mas isso é insegurança, né? O egoísmo, a síndrome da concha, né? A pessoa egoísta, ela se fecha, né? Tudo é dela. Tudo é dela. Vai num buffet self-service, assim, da empresa, né? Tem lá um monte de saladinha, tem 4 camarãozinhos, né? Lá para si. Tem ele mais 3 pessoas. Ele vai lá, rapa os 4 para ele, né? A outro fica falando, caramba, né? Só ele, né? Eu sou eu, né? A concha, né? Avareza é um reflexo dos sentimentos, né? A pessoa que se fecha, que é egoísta, ele é avarento, né? Ele é inseguro. Então ele vai guardar, vem empacotado, vem um pacote com barbante, ele tira o barbante, ele enrola o barbante, fala, isso eu vou precisar um dia. Na venda essa porcaria custa R$1, pelo amor de Deus, né? Deixa a empresa de barbante produzir barbante, a venda vender barbante, né? Vai ser avarento assim lá dentro. Não tem até uma novela, num camarada que põe uma que é chave na geladeira, né? Para contar o que tinha lá dentro, né? Isso é avarento, né? E ele não se expressa realmente de forma clara e sincera. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no itens 4, os espíritos, né, que são São Luís, Fenelon, todos São Luís, né, Santo Agostinho, esses espíritos aí de alta escola, né, diz o seguinte, né, interpretando o Evangelho de Jesus, que somos autores dos nossos próprios infortúnios. Nós é que criamos tudo isso. Toda essa insegurança nós estamos criando. Nós estamos criando, né?
E no Livro dos Espíritos, na questão 621, os Espíritos esclarecem a Kardec que o homem é artífice da sua própria infelicidade. Nós que estamos criando aqui a nossa infelicidade. Ora, se nós temos ensinamentos, o Evangelho de Jesus, se nós temos os seus ensinamentos, se nós temos a doutrina nos esclarecendo, nos consolando, e o Livro dos Espíritos está ali. Se você olhar o Livro dos Espíritos, você fala, poxa, está tudo ali. Então você olha a última parte, na parte 4, Esperanças e Consolações, aí você fala, poxa vida, eu sou afortunado, estou aqui encarnado, né? Estou cumprindo o meu papel, estou atravessando essa fase, vamos fazê-lo com segurança. E para encerrar, eu quero falar aqui uma coisa que é fantástica, né? Fantástica, porque Davi, né? O rei Davi, além de ser um rei, ele era um poeta, né? Ele sempre confiava em Deus, né? Sempre no Criador. E no Salmo 23, tem uma frase que, quando ele fala, né, que o Senhor é meu pastor, e não é nada me faltará, não me faltará, essa é a tradução certa, ele diz o seguinte, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está ao meu lado. Então isso que nós devemos entender, está ao nosso lado. O Senhor está ao nosso lado. Nós devemos entender sempre que nós temos a proteção de Deus, da espiritualidade e a companhia de Jesus. E a companhia de Jesus vai permanecer com todos nós, com toda certeza. Muito bem. Não. Dá tempo, acho que não dá, né, Titi? O José Roberto vai continuar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então nós vamos deixar para depois, porque o tempo já está em cima, né? Das perguntas. Vamos então, né, meus queridos? Voltando novamente, fazendo as nossas vibrações, esse momento de doação, em que nós retribuímos tudo o que recebemos da espiritualidade. E vibrar é doar amor, é quando nós pensamos com carinho. E o pensamento, essa energia que nós despendemos, ela é recolhida pela espiritualidade e transformada em material de trabalho. Então nós vamos vibrando muito amor, envolvendo o nosso planeta Terra, mentalizando a Terra envolta numa luz, proporcionando paz, harmonia, concórdia, entendimento sobre a estada de cada um nesse momento aqui na Terra. Vamos envolvendo também a psicosfera terrena, esses nossos irmãos que se encontram na espiritualidade e que o futuro próximo estarão aqui no palco terrestre reencarnando. Vamos envolvê-lo também em muito carinho, porque todos juntos, encarnados e desencarnados, fazemos parte dessa população do globo terrestre. Vamos vibrando para todos os lares do planeta, para que haja concórdia, para que a figura de Jesus, através do seu amor, possa se fazer presente. Vibrando para os hospitais, para as casas de repouso, para os orfanatos, para as prisões, vibrando por todos aqueles irmãos nossos que se encontram em desespero nesse momento, que estão sofrendo a prova e a expiação dessas tragédias recentes, que não percam a fé. Vamos vibrando por todas as casas de oração, que nos dão essa sustentação espiritual, vibrando pelos nossos lares, mentalizando a figura de Jesus dentro da nossa casa, iluminando, irradiando essa serenidade, essa luz, elevando o padrão vibratório do nosso lar, atingindo a todos aqueles que lá se encontram, envolvendo-os nessa luz, no equilíbrio. E vamos aproveitando e deixando uma vibração em branco, para que a espiritualidade aqui presente
possa encaminhá-la aonde houver maior necessidade. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, o nosso mestre de amor, agradecendo a espiritualidade aqui presente pela tarde de hoje, e vamos pedindo licença para encerrarmos esta parte dos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós vamos passar aos passes, né? A Cidinha continua conosco.